Você está no Mundo Hora, um podcast sobre o presente das empresas do futuro. Olá, eu sou o Cris. Sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um encontro aqui. Hoje a gente está celebrando e recebendo um grande parceiro, o Juliano Silva, CEO da Branco Motores, um executivo de primeira aí que vem hoje contar um pouquinho da experiência dele, contar um pouco da trajetória. E esse convite é mais do que especial poder dividir esse espaço e esse momento com você, Juliano. Obrigado, bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês aqui no Estúdio da Hora para a gravação desse pod aqui que eu espero que alcance aí muitas mentes brilhantes por aí. Que legal, muito bom. Juliano, para a gente começar, cara, conta pra gente um pouquinho, quem que é o Juliano? O Juliano é o marido da Fernanda, o pai da Sofia. Legal. Né? Antes de tudo, filhos do Sérgio Darli, né? Deixando muito claro que família para mim é algo extremamente relevante, importante e a base de tudo. Aí com isso constituído, Juliano hoje é o diretor-geral da Branco Motores, como você disse, também sou conselheiro de empresas familiares, né? Hoje atuo na Gauss, de autopeças, na BRW, de papelaria, né? E material corporativo. Tenho formação em engenharia, mas eu desde o comecinho queria ser um administrador e acredito que depois de 10 anos aí de carreira na área comercial, eu migrei para a P&L, né, para tocar empresas, tocar organizações, e que é o que eu faço hoje já há 10 anos. Né? Passei por 3 diferentes bandeiras, 3 diferentes empresas, a BB, a Indaial Papel e agora a Branco, e atuo na extensão aí com mentoria e conselhos de administração, que são um tema que me fascinam muito. Que legal, Juliano, poder ver a construção de uma trajetória, né, e sair não somente nessa trajetória do dia a dia do executivo, mas poder expandir essa contribuição com outras empresas, né? Exatamente. Você já puxa aí o seu papel como conselheiro, como mentor. Qual que é a história da governança na sua vida? O que te levou para esse caminho, Juliano? Conta pra gente. A governança, ela me pegou quando eu estava aí praticamente completando quase 15 anos de uma multinacional chamada BB, e eu comecei a ter aquela inquietude de que eu precisava me testar em outros ambientes, né, em outras bandeiras, e eu recebi na época um convite lindo da Indaial Papel para ser o primeiro executivo não familiar da empresa, né, e apoiá-los aí na profissionalização da gestão. E eu fui para lá, né, com esse intuito de fazer esse turnaround com eles, do modelo de negócio e expandir a empresa aí para novos horizontes. Lá eu fui apresentado à governança, né? E aí uma expressão que eu ouvi esses dias, que eu acho que tem tudo a ver com esse ponto, é que eu fui para lá e eu não sabia o que eu não sabia, né? Então a governança me foi apresentada quando eu cheguei na empresa familiar. Então eu falava muito de profissionalização da gestão. E lá eu aprendi a palavrinha governança, foi daí que eu comecei o contato com a governança, comecei a ter report para um conselho de administração e comecei toda a minha educação, né, e estudo sobre o sistema que é lindo e que hoje me encanta e que faz parte do meu dia a dia, que é a governança corporativa. Cara, você traz um ponto, né? A gente acredita muito que a governança é uma jornada, né? Ele é um caminho que você vai iniciando, mas você está sempre desenvolvendo, fortalecendo e melhorando esse caminho, né? Mas você coloca, né, eu fui apresentada a essa dinâmica, essa construção do que é a governança, vivenciei isso e tive a experiência de estar conectado com o conselho. E hoje você, nessa posição de conselheiro, tem essa oportunidade de compartilhar e desenvolver Exatamente. também empresas, né? É o outro lado da moeda, é uma das posições aí, né, desse ecossistema lindo que é uma empresa, né? Sim. Então eu tenho para mim também que a governança, como tudo na nossa vida, é uma jornada, né? Uhum. E eu brinco muito com a palavra jornada sustentável. Eu acho que são KMs rodados, com uma disciplina de aprendizado contínuo, para que a gente possa desenvolver o que a gente sabe fazer de melhor. Claro. E isso demanda, sim, tempo. Não tem jeito, demanda quilômetro rodado, demanda acertos, demanda erros, demanda muito aprendizado, para que a gente possa chegar aí o mais próximo possível do bom. E eu adoro dizer o bom, por quê? Porque o bom, para mim, ele é inimigo do ótimo. Claro. Então é uma jornada de melhoria contínua, né? Até porque a perfeição, para mim, é uma palavra muito bonita, talvez para histórias de quadrinhos, para filmes de Hollywood,
mas eu acho que no dia a dia a gente segue aprendendo e o aprendizado não acaba nunca, né? Então a perfeição, ela nunca chega. E na vida como ela é, cara, não tem como a gente dissociar que é tudo um processo de evolução, né? Exatamente. A gente nunca vai, de fato, conquistar a perfeição, porque por comportamento humano, a gente está sempre buscando a autorrealização. Exatamente. Né? Então, a gente alcança, a gente busca. A gente alcança, a gente vai sempre buscando mais. Né? Exatamente. Eu adoro, e isso que você falou, para mim faz sentido pelo seguinte, eu gosto muito de fazer os tais assessments, né? Quem nunca, né? Para no final do ano, né? Geralmente, né? No final do ano todo mundo para e faz uma retrospectiva da sua vida, né? Claro. E é muito legal quando a gente chega nesse momento e a gente vê tudo o que aconteceu, o quanto a gente evoluiu, e talvez se a gente estivesse lá no início do ano, a gente não teria ideia de quanta evolução poderia ser tido alcançada. Por isso que eu não acredito em perfeição. Mas é muito legal chegar no final do ano e olhar para trás de tudo que aconteceu e ter aquela constatação de, poxa, eu venci, né? Eu superei, eu prosperei, eu sobrevivi a tudo que teve de percalços aí ao longo do ano. Claro. Eu acho que isso não é só para a nossa vida pessoal, mas ela também é para as organizações, ela é para o nosso educação continuada, né? Para tudo isso ela serve. Então eu gosto muito da palavrinha assessment, né? Claro. Que é para mim o termo aí do idioma inglês e também de negócios, que é muito utilizado para que a gente possa continuar sempre fazendo a evolução na nossa jornada. E de certa forma, né, o assessment ele tangibiliza os caminhos para onde a gente tem oportunidades de se desenvolver, Exatamente. Né? Então, e a partir de métricas a gente direciona com clareza onde a gente quer chegar, né? E puxando essa sua fala, Juliano, eu acho que tem um ponto que vale muito a pena a gente explorar aqui, cara. Você trouxe a governança, você trouxe a importância de parar, de entender, de olhar para o assessment, de tirar essa fotografia. Se você pudesse olhar para as práticas de governança, seja na posição do executivo ou na posição do conselheiro, né? O que para você é o essencial que uma boa governança deveria ter e considerar dentro de uma organização? Eu acho que a ambição máxima de uma boa governança é a perenidade do negócio. Claro. Né? Eu acho que a governança ela tem essa missão de trazer a perenidade ao negócio, junto com um belo equilíbrio de impactos a todo o ecossistema, né, que rodeia uma empresa, né? Acho que a propriedade de uma organização, de uma empresa, é a sociedade, né? Então a gente tem que saber impactar todo esse ecossistema de uma maneira muito bem balanceada e equilibrada, para que, de fato, a gente consiga ser perene, né? Eu acho que a perenidade é a máxima de uma boa governança, e todos nós sabemos o quão difícil ela é. Com certeza. Nos tempos atuais, mesmo pós-pandêmico, né, com tanta disrupção. O que eu acho que é incrível hoje em dia é que já tem disrupção matando disrupção, né? Lógico. Então, assim, a gente antigamente era impactada por disrupções tecnológicas, de hábitos sociais, etc. Mas hoje acho que o círculo de novas disrupções, ele vem encolhido muito e deixando todo mundo extremamente alerta para defender as nossas empresas num movimento de perenidade. Então, eu acho que esse é um grande desafio hoje em dia. E, cara, olha que legal. Quando a gente olha para o contexto global, né, o mundo está em grande transformação, né? Sim. As incertezas críticas, elas estão postas à mesa, a gente vive dialogando com essas incertezas e encontrando caminhos possíveis diante de tanta mudança, né? Você fala a disrupção, desconstruindo a disrupção, trazendo novos formatos, e a gente tem que olhar para a perenidade de forma estruturada, né? E tem uma pergunta, cara, que para mim ela é essencial quando a gente olha para essa perspectiva e para essa pauta, que com certeza eu já sei a sua resposta, mas eu preciso colocar ela na mesa porque ela é essencial, né? Quando a gente olha para a perenidade, a gente tem que ter essa clareza de traçar os nossos objetivos e perseguir esses objetivos. Sim. E, sem dúvida, ter as métricas que nos permitam alcançar. Qual é a sua relação com métricas e indicadores, Juliano? Desculpa. Eu gosto muito de um termo que está na moda hoje, né, que é ambidestria. Né? Então, acho que toda a minha relação com métricas e objetivos, ela tem dois lados. Ela tem um lado de curto prazo, claro, onde a gente tangibiliza o sucesso da empresa pelo curto prazo, mas eu também tenho que balancear as métricas de médio e longo prazo. São um pouquinho menos quantitativas e mais qualitativas, claro, né? Mas a gente precisa fazer um bom balanço desses dois indicadores. Se eu quiser só entregar short term, né, ou curto prazo, eu posso fatalmente quebrar ou destruir o futuro da empresa. Então, acho que essa
esse bom equilíbrio de métricas de curto, médio e longo prazo faz com que a gente possa ter uma boa guia para onde a empresa deve ir ao longo do tempo. Junto com essas métricas, uma boa comunicação do que elas são, para que elas servem, traduzido aos olhos de toda a organização. E não a maneira como a gente adora falar, mas a maneira como cada pessoa no seu cargo, na sua função dentro da empresa entende elas. E eu gosto muito de fazer isso na Branco. Então eu tenho as métricas de curto prazo, que para mim são aquelas métricas que, se for para pagar a conta de luz, a conta de água, a conta da escola, a gasolina do carro, né? E eu tenho as métricas de médio e longo, que são aquelas que vão me garantir um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa, fazer uma parcelinha maior, fazer uma graduação, uma pós-graduação em 48, 60 meses. Então, Claro. Nessa brincadeira que eu tento deixar muito claro dentro da empresa, o que a gente tem que ir e o que a gente vai tentar buscar. Um ou outro, não, os dois. Por isso que é um indesto, né? Os dois ao mesmo tempo, numa maneira muito organizada, ao mesmo tempo muito intensa, para que hoje a gente possa preservar a saúde financeira da empresa e todo o impacto que ela consegue causar à comunidade, aos colaboradores, aos fornecedores e aos clientes. E essa clareza do que você está mensurando te traz muito mais propriedade para tomada de decisão, né? Total. Não dá para a gente querer executar ou fazer a gestão de uma companhia sem saber para onde ela está indo e ter essa clareza para tomada de decisão, né? Ter dados disponíveis online com toda a transparência necessária e integridade que também é extremamente necessário, senão a gente acaba se enganando. Lógico. Né? Então eu acho que a verdade é um tema que não pode jamais sair de moda, apesar de que às vezes a verdade traz dor, mas a dor é necessária. É necessário para que a gente tenha confiança nos dados e, baseado nesses dados, a gente tome as decisões corretas para manter a boa guia da empresa. Cara, você traz um ponto para mim que eu acredito muito, que está muito conectado à cultura do enfrentamento, né? Sim. A cultura do enfrentamento no sentido da gente ter clareza de olhar para os dados para a gente tomar a decisão e de vivenciar a verdade de forma genuína, né? Sim. Não que a gente simplesmente afaste a necessidade de ter que dialogar com aquela questão boa ou ruim e que a gente precisa de fato enfrentar. E pensar na cultura do enfrentamento está muito conectada à escolha que a gente faz para a forma como a gente quer fazer o processo de gestão dentro da organização. Não tem mais espaço para a gente ficar dialogando com informação pasteurizada, sabe, cara? Aquela coisa de todo mundo só trazendo a informação bonita para você analisar, né? A cultura do enfrentamento ela está muito mais conectada da gente vivenciar a realidade a partir dos dados e dos fatos, para que de fato a gente siga os melhores caminhos. Para você, dentro da sua realidade, dentro da realidade da Branco, né? Como é que a gente trouxe a governança, a gente falou da jornada, você trouxe o assessment, a gente está trazendo os indicadores como métricas importantes, mas como é que você traz isso e cuida e zela pela cultura organizacional para que seja uma cultura de olhar para a organização pensando na perenidade dela? Legal. A Branco é uma empresa que tem uma cultura voltada para resultados e pautada em integridade, segurança e com muita transparência. Legal. Né? Então, eu acho que eu acredito muito nesse modelo de negócio. Eu acredito que negócio e romance, melhor dito, eles não combinam quando você olha do presente para o futuro. Eu acho que você consegue sim pegar toda a história da tua empresa, da tua jornada e criar um lindo storytelling. Claro. Né? Porque isso depois cria um movimento de engajamento, de orgulho, de propósito. Você olha para trás, nossa, que história linda que a gente construiu, e aí você consegue sim fazer um belo de um filme contando essa história. Mas quando a gente está no presente e a gente olha para o futuro, o nível de transparência ele tem que ser absurdo, franqueza absurdo, e quando dói, dói. Quando os dados são ruins, eles são ruins. E quando os dados são bons, eles são bons. Baseado nessa transparência e nessa verdade absoluta, a gente vai tomando as decisões para impulsionar o que está indo bem, né? Olhar o mercado, ver ameaças, oportunidades e também tratar o que não está bem. E aí que eu acho que vem uma cultura de resultado e uma cultura e um espírito de equipe. Porque quando alguma coisa não está bem, eu tenho que mobilizar a empresa e a equipe para que a gente possa sanar os problemas. Lógico. Né? E ao mesmo tempo que eu uso também a equipe para impulsionar aquelas boas oportunidades de mercado. Sim. E aí não tem romance. Ali é dados, decisões, suor e muita inspiração. E aí você faz a empresa seguir prosperando e impactando todo o ecossistema. Que eu acho que é isso que a Branco faz hoje
que é o que dá muito orgulho. Aí sim, com isso que eu te digo, assim, poxa, é uma linda história. Eu consigo fazer um baita de um filme. Eu consigo criar ali emoção, inspiração, para continuar seguindo o passo a passo da nossa empresa e tudo que ela faz à sua volta, que é muito bacana. Que legal, Juliano. Suor e inspiração, né? Olha essa polaridade, né? O trabalho é duro, né? O jogo ele é complexo, né? O jogo é forte. Mas ao mesmo tempo ele tem que inspirar, né? Ele tem que ser algo que nos motive. Tem. Cara, saindo das métricas, né? E desse conceito da evolução e do desenvolvimento de uma organização olhando para a perenidade, trazendo para o pilar pessoas. O que é esse pilar para vocês? Pessoas? A Branco é pessoas. Nós não somos uma empresa com máquinas, né, tijolos, nós somos uma empresa com pessoas. E a Branco faz negócio com pessoas, que são os nossos clientes. A Branco compra de fornecedores que são pessoas. Ela impacta a sociedade e a comunidade que são pessoas. Então, tudo são pessoas, né? E a gente tem um lema na Branco que diz o seguinte, né, que a sua força me inspira. Tá. Né? E eu digo, e repito, e está gravado várias vezes já, porque isso é a minha maior verdade, que eu trabalho na Branco porque a Branco me inspira, porque as pessoas que estão lá me inspiram. E eu só trabalho com quem me inspira. E essa fica a minha recomendação para todo mundo. Trabalhe onde você se sente inspirado. Não trabalhe só por pagar boletos. Por pagar boletos, você pode procurar qualquer outro lugar para trabalhar. É isso aí. Né? Mas você deveria linkar o teu suor com a inspiração, já que a gente trabalha aí 8, 10, 12 horas por dia e é muito tempo. Com certeza. Para a gente desperdiçar apenas pela motivação do boleto. Então a gente deveria buscar sempre a inspiração, a motivação, o engajamento para que essas 8, 10 horas do dia te façam bem. Sem dúvida. Porque isso também depois vai impactar a tua vida pessoal. Né? O resto do teu dia, as outras 10, 12, 14 horas que te sobram, vão ser impactadas por esse tempo de qualidade no trabalho. E ninguém está dizendo que o trabalho é um resort, o trabalho é uma ONG, né, onde você vai lá sem compromisso com o resultado, sem compromisso, né, lá só focado no lazer. Não, assim, a gente vai lá para trabalhar, a gente vai lá para ralar, a gente se estressa, a gente dá um duro danado. Mas daquilo tem que te fazer bem no final do dia. Você tem que voltar para casa com alma lavada, dever cumprido, para que você possa voltar para os seus e desfrutar do resto das horas do dia. Claro, e cara, que bom te ouvir assim, porque você já trouxe tempo de qualidade, propósito, inspiração, você trouxe uma infinidade de coisas que se deixar cada tema desse dá um encontro aqui e se deixar a gente fica aqui o dia todo, né? Mas eu trago essa provocação sobre o que é o pilar pessoas, porque a gente vê cada vez mais esse cuidado e esse olhar para as pessoas dentro das organizações, né? E a gente também não pode abandonar que uma organização é feita por pessoas. E aí você já joga essa resposta, para mim já ganha esse encontro. Nós temos aí um foco muito a gente sabe que todo mundo hoje vive um universo muito mais complexo. Então a Branco gosta muito de capacitar as pessoas. Né? Nós temos aí uma métrica, inclusive, de homem-hora treinado, né? Extremamente audacioso, que a gente faz de tudo para cumprir ao longo do ano. Toda essa capacitação tem que ter a ver com o negócio, com as estratégias de crescimento, mas também tem a ver com o que aquela pessoa quer para si. Nós temos um alto índice de promoção interna de pessoas, então a gente cria oportunidades para o nosso próprio colaborador para que ele consiga ver na Branco uma possibilidade real de melhoria de vida. Claro, lógico. Né? E a gente tenta ampará-lo sempre que necessário quando existe uma dificuldade fora do nosso universo do negócio, para que a gente possa manter esse time saudável, tanto na parte física quanto mental, que hoje faz todo sentido e é uma responsabilidade, um dever da organização fazer. Cara, é muito mais do que somente olhar para o ser humano, é cuidar da saúde mental, né? Porque não basta a gente também ser uma empresa feita por pessoas e as pessoas doentes dentro da nossa organização. Exatamente. E aí, ouvindo você e o que você traz dentro da sua realidade e conhecendo a sua história, essa preocupação e esse cuidado também com o aspecto de saúde mental, ele compõe o dia a dia dentro da sua organização, não tenho dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é ou você tem a sua estratégia ou você faz parte da estratégia de alguém. E isso tem que estar super conectado com a sua real estratégia, né, Juliano? Exatamente. Cara, e desconstruindo, assim, desmistificando mesmo a estrutura de governança, né? A pauta da estratégia. O que é estratégia para você e como é que você lida com ela no seu dia a dia? A estratégia, ela
ela é, puxa, como é que eu te falo? Estratégia para mim é tudo, né? Você não vive sem estratégia ou você não vive sem execução, né? Então é aquela brincadeira de faça um bom planejamento, depois cumpra o planejamento, né? Plan the work, work the plan, né? A expressão em inglês, né? Eu gosto muito dela e é uma coisa que a gente faz de uma maneira muito disciplinada, que aí eu acho que é outro ponto muito interessante. Estratégia para você perder a sua guia é muito fácil. Claro. Né? Então ele exige um grau altíssimo de disciplina, porque a estratégia sempre está ali para te tirar da zona de conforto. Né? E as barreiras são tremendas, né? Para você conseguir cumprir um plano aí de 3, 5 anos, tudo precisa ser feito. Então a gente precisa ter uma disciplina absurda. Um follow-up, né? Um acompanhamento absurdo. E uma vez ao ano a gente gosta muito de fazer nossos assessments para revalidar tudo que a gente planejou e fez, e ao mesmo tempo, com todas as mudanças ao longo do ano, a gente fazer aquele alinhamento novo, né? Claro. O redirecionamento novo, porque o mundo tem mudado muito rápido, né? E do que a gente planeja num ano é muito bacana, mas ele acaba algumas caixas caindo do caminhão para o próximo ano, enquanto outras são inseridas, né? Então, assim, estratégia para mim é nossa corrente sanguínea, é DNA da empresa, tem que estar lá, senão você não vai ter perenidade. É must have, né? Você precisa ter, né? Claro. Não basta estar com um planejamento maravilhoso e falhar na execução. E não basta ir só para execução se a gente também não organizar o planejamento. Não, tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Por isso que eu digo assim, né, que o romance não faz parte do negócio presente e futuro. Não adianta você ter quadros lindos na tua empresa se no dia a dia você não cumpre. Aí você começa a criar uma cultura extremamente difusa, né? Você perde o foco. Então, assim, se você tem um quadro na parede, cumpre. Ou arranca o quadro. Ou arranca o quadro, né, cara? Não é um mundo de Alice, não é faz de contas. Então, assim, se você tem lá palavras na sua parede, você precisa cumprir. Você precisa cumprir. Ou então você tira e troca. Não é romantismo, não é Alice, é mundo real. Ou você aplica no mundo real uma estratégia que foi construída, e aí é muito importante, né, num ambiente seguro, por um time competente e diverso, porque não adianta você ter vários Julianos que você vai quebrar a empresa de qualquer maneira, porque você precisa mesmo de um choque de ideias, de um choque de pontos de vista, para você construir uma verdade da empresa que vai ser aplicada no dia a dia da empresa ao longo da sua trajetória. Né? E de tempos em tempos, sim, você precisa estar revisitando, porque nesse um ano você vai capacitar as pessoas. As pessoas vão acabar melhorando a sua competência técnica, adquirindo novas habilidades, e aí você, num mundo novo, você aplica tudo de novo. E para mim isso é que nem um disco arranhado, né? Ele volta sempre no mesmo lugar, e a gente faz isso na empresa todo ano, revisitando, realinhando e aplicando de novo. Cara, no mundo novo você roda tudo de novo. Roda tudo de novo. Isso é um processo, né? Isso aí, cara. O processo tem que ser robusto. E aí quando eu falo da governança ser uma jornada, é totalmente sobre isso, né? Você tem que estar trazendo disciplina, você tem que estar olhando para o ambiente interno e fundamentalmente para o mercado, né? Sem abandonar o que o mercado está trazendo para a gente. E essa busca ela tem que ser contínua, né? E muito do que a gente vê hoje, a gente vê coisas novas surgindo o tempo todo, que é muito de releituras ou reinvenções de conceitos clássicos e de questões clássicas, né? Eu acredito muito no simples. Muitas vezes é melhor a gente focar no simples e acreditar naquilo e dar valor e poder do que simplesmente não olhar para aquilo. Sim. Como é que você, olhando para dentro da cultura, para tudo isso que você trouxe, né, cara? Sabia que esse bate-papo ia ser incrível, mas você já está trazendo mais um tema, né? O pensamento diverso. Como é que você consegue dialogar com tantas variáveis dentro de um processo para direcionar e tomar a melhor decisão dentro da sua companhia? Eu entendo que eu preciso ter uma equipe de alta performance. Claro. Né? E assim, você gerenciar uma equipe de alta performance dá uma dor de cabeça danada também. Né? Porque em cada posição na empresa, eu entendo que nós precisamos ter os melhores. E essas pessoas em cada posição da empresa têm que ser muito melhor do que você. Então essa eu acho que é a grande dificuldade que eu encontro hoje. Em cada área da nossa empresa eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu. E aí eu tenho que dar um jeito de gerenciar essas pessoas com toda a sua competência e habilidade para que a empresa prospere. Então eu acho isso extremamente complexo e isso demanda muita confiança e credibilidade um no outro. Então eu tenho muita confiança no meu time. E eu entendo, né? Eles não estão aqui para falar, mas eu entendo que o time confia muito em mim.
Claro. baseado em confiança, em respeito, no ambiente seguro, nós nos ouvimos, nós conflitamos muito, mas no final, ali quando fecha, né, nós estamos fechados e com o objetivo comum sempre de levar a empresa adiante, impactando todo um ecossistema. Então, para mim, tudo tem que ser baseado muito em confiança e credibilidade, transparência, o ambiente seguro e muita diversidade. Mas dá uma dor de cabeça danada. Parece que seria muito mais fácil, né? Então, vamos botar aqui um show de talentos, cada um na sua posição, e nós vamos ganhar tudo de goleada. Se fosse assim, o Brasil era campeão todo ano numa Copa do Mundo. Todo ano não, a cada 4 anos, né? Mas não é assim, né? Então, saber gerenciar esse ecossistema com pessoas extremamente capazes e competentes dá uma dor de cabeça danada, e aí eu acabo tendo o auxílio de todos eles, né? Em especial da equipe de RH, para que a gente possa gerir as pessoas, gerir o time e manter a gente unido. E isso hoje é muito difícil, né? Porque os interesses são cada vez mais diversos, o negócio está cada vez mais complexo, ele não para de crescer, aparecem dificuldades a todo momento, mas a gente tenta sempre trazer para a mesa e assim, se algo incomoda, precisa ser dito. A gente não pode ficar com um problema guardado, né? A gente não pode chocar problema. Se tem um problema, nós precisamos descascá-lo imediatamente, senão ele vai crescendo e aí depois fica muito mais difícil da gente poder tratá-lo e curá-lo. E um ambiente, quanto mais diverso, mais complexo ele fica, né? Mas, olha, rapaz... E essa lógica aí da cultura do enfrentamento, ela está totalmente conectada à nossa mentalidade de solução de problemas, né? O profissional do futuro é aquele que vai estar cada vez mais capacitado a solucionar problemas complexos, né? E fazer toda essa dança interna dentro da organização para estar sempre conectado nesse olhar, né? Você trouxe um ponto que essa, para mim, é um aprendizado desse encontro de hoje, né? De não ficar chocando o problema. Não podemos chocar o problema, cara. Senão, ele vai crescer, né? Claro. Ele vai crescer. Analogia interessante, né? Eu acho que nesse mundão que a gente vive hoje é uma maneira da gente acabar se comunicando, e eu acabo fazendo bastante. Mas é uma maneira de a gente poder se comunicar cada vez mais com todos, né? Da nossa empresa. Criando aí as suas analogias. Claro, lógico. Né? Da vida comum, para que todo mundo possa entender e saber para onde a gente vai. Então, essa é um pouquinho do que eu faço, para que a gente possa melhorar a comunicação interna. E, Juliano, se você pudesse deixar aquela dica de ouro, assim, de tudo isso que todos esses pontos que você já trouxe nesse encontro de hoje, mas que vale a pena ficar como um registro, como um presente mesmo para quem está nos ouvindo, assim, que dica Puxa vida, você deixaria? Eu tenho uma expressão interna da empresa que eu acho que a gente pode aplicar a todo lado da nossa vida, né? Profissional, pessoal, família, etc. E eu entendo que eu digo muito, né? A Branco, o maior concorrente da Branco neste ano é a Branco do ano passado, né? Então, assim, se eu puder pegar um parâmetro de comparação para a Branco, não eu pego os concorrentes são sim um benchmark, mas a minha comparação maior é a Branco do ano passado, que eu entendo que a Branco deste ano tem que ser melhor. O Juliano desse ano, ele é um cara que tem que ser melhor que o Juliano do ano passado. Claro. Né? Ele tem que evoluir. E ele vai evoluir como? Ele vai evoluir enfrentando desafios, ele vai evoluir estudando, ele vai evoluir lendo bons livros, né? Se capacitando, convivendo com pessoas de mentes brilhantes, né? Obrigado pelo convite, já deixando aqui. Eu acho que assim, na tua família é a mesma coisa, né? A sua família precisa evoluir. O teu lazer precisa evoluir. A sua hora de qualidade consigo, que também é muito importante, precisa evoluir. Então, tudo isso a gente precisa sempre melhorar. Então, a gente não pode jamais parar de evoluir. Não é fácil. E a jornada é longa. A gente não tem que fazer com imediatismo, porque o imediatismo leva à ansiedade, né? Claro. Então, acho que fazer passo a passo, dia a dia, melhorando, lendo, tendo teu tempo de qualidade, se capacitando, convivendo com os seus, convivendo com a sua empresa. Eu acho que isso aí faz com que a gente possa ter uma vida um pouco de mais qualidade de vida e bem-estar. Então, acho que seria a minha dica para fechar aí. Cara, sem dúvida, são aspectos importantes que você traz. Esse olhar, tempo de qualidade, cuidar da gente, autoconhecimento, desenvolvimento. A gente está cada vez mais preparado para lidar com tudo isso. E tem um ponto que eu gostaria de fechar, além dessa super dica, mas um ponto que eu gostaria de fechar como uma reflexão, principalmente como um momento super importante que a gente vive, né?
é o primeiro momento na história que a gente convive dentro das organizações com 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. E aí, aspectos geracionais estão super conectados com vieses cognitivos, com as nossas referências e com o momento que cada geração foi concebida e trouxe as referências para dentro da sua vida, né? Como é que dentro da sua realidade, e essa pergunta é uma pergunta difícil de colocar na mesa, mas ela é importante, que vocês lidam com gerações diferentes dentro do ambiente e dentro da cultura organizacional? Eu já tenho esse choque em casa, né? Eu tenho uma filha aí que vai fazer 16 anos, né? Uau. Então aí já está um aprendizado gigante. Eu acho que as gerações novas nos ensinam muito. Como eu também acredito que se a gente rodou tanto KM, as gerações novas também têm muito a aprender com quem tem mais experiência. Então esse convívio, tirando o melhor de cada geração, faz com que as empresas prosperem e a gente também prospere como pessoas e cidadãos, né? Eu escuto muito, porque eles têm muito a dizer. Claro. Eles têm muito a nos ensinar. E eu acho que esse privilégio do convívio com gerações diferentes me faz também estar totalmente aberto para mentorar essa gente que está chegando no mercado, essa molecada nova aí, a prosperarem também. Porque a gente já passou por tanto, né, Cris? Nós já passamos por tanto. Claro. Né? Nós já pegamos tantos desafios. Né? Nós passamos por uma pandemia há 2 anos atrás, que talvez tenha sido o maior desafio da nossa geração. Sem dúvida. E ter mantido as empresas de pé, as famílias de pé, as amizades ainda de pé. Poxa, é porque até nesse ponto nós temos desafios, né? Com toda essa bipolarização, até amizades foram colocadas em xeque, famílias foram colocadas em xeque. Então, se a gente conseguiu passar por todo esse transtorno, nós também temos muito para ensinar. Então, acho que, como uma boa sopa de letrinhas, a gente pega todas as gerações, faz um bom caldo também e tira o melhor dele. Sensacional. E aproveitar o que tem de melhor em cada... E essa de sopa de letrinhas é bem velho, né? Cara, mas assim, se a gente pensar, todo dia nasce uma letrinha nova aí. Exatamente. Quanto mais a gente vai observando esses aspectos geracionais e os next gen, né, que estão chegando por aí, a gente vai vendo uma nova letrinha que surge. Se não é uma nova letrinha, é uma nova combinação de, né? Exatamente. Mas o mais importante é entender o que você trouxe, que é absorver o que tem de melhor de cada uma para transformar isso tudo num contexto único, né? Tudo isso com uma palavra mágica chamada empatia, né? Está um pouquinho fora de moda atualmente, mas precisa ser resgatado, né? Empatia é algo extremamente interessante e importante para que a gente possa continuar evoluindo, né? Sem dúvida. Juliana, não tenho dúvida que esse encontro seria maravilhoso. A gente tem o fator tempo, que a gente está sempre cuidando para conseguir entregar um conteúdo legal sem que a gente consuma muito do tempo, porque tempo hoje é um fator cada vez mais desafiador, né? Mas aqui na Hora a gente acredita muito que o nosso grande desafio é poder conectar pessoas e preparar o presente das empresas do futuro. Na nossa missão, a gente utiliza o transformar o presente das empresas do futuro como o nosso principal guia. E poder viver esse momento é executar a nossa missão. Eu te agradeço aí por estar junto com a gente, por poder compartilhar, ainda que em pouco tempo, tantas questões importantes. E seja bem-vindo ao Mundo Hora e conta tempo com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela amizade. Valeu, cara. Sucesso aí, tamo junto. Esse aí, mais um episódio incrível, mais um encontro para a gente poder registrar e poder compartilhar. Continua acompanhando a gente aqui, que a gente tem muita coisa legal que está vindo por aí. Obrigado, pessoal.